depois da fala do Lula ontem em rede nacional. Olha, os bolsonaristas tentaram fazer um panelaço contra o Lula e fracassaram retumbantemente. Foi um fracasso retumbante. Deve ser porque as panelas hoje estão cheias. No governo Bolsonaro as panelas estavam vazias, e quem acompanha aqui o Plantão Brasil desde o governo lá do genocida deve lembrar que toda vez que ele falava em rede nacional, e olha, ele falava em rede nacional quase todo mês, coisa que o Lula deveria começar a fazer, e eu lembro que eu falei isso aqui quando o Lula assumiu, eu falei, o Lula tem que usar a rede nacional, ele é presidente, ele pode usar, pode e deve usar. O Bolsonaro usava, e aí toda vez tinha panelaço contra ele. Pois bem, o Lula usou, os bolsonaristas tentaram, mas só que é Vila Velha, Espírito Santo, ó. Lula falando. Tá aqui, ó. Diminuiu o brilho. Nada, absolutamente nada. Ninguém batendo panela lá num dos bairros aí mais nobres aí do Espírito Santo. Para você ter ideia, em Vila Velha teve muito panelaço quando o Bolsonaro falava. Aqui é com o Bolsonaro presidente, tá? Quando o Bolsonaro falava. A diferença é grande, né? Dá para você ver que a coisa, no caso aí do Bolsonaro, tava feia, e no caso aí do Lula, nada. Nenhuma pessoa. Você via ali nos terraços as pessoas com a panela, tudo mais. No caso do Lula, nada. Falhou, fracassou retumbantemente aí o panelaço do Bolsonaro, e os bolsonaristas sentiram porque o Lula mostrou, ele começou batendo no Bolsonaro. Quem não viu, vai estar no Plantão Brasil aí o vídeo completo, mas você dando um Google aí você acha. São 7 minutos aí da fala do Lula em rede nacional. Muita gente, felizmente, hoje já não assiste mais televisão, muito bom, mas milhões de brasileiros ainda assistem. Então, é importante o Lula falar. O Lula poderia usar esse expediente mais vezes, uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, seria bom, para mostrar aí os feitos do governo, porque senão, se depender da imprensa, não mostram. Ele começou batendo no Bolsonaro, falando que a democracia venceu, citou os ataques do dia 8 de janeiro, e aí ele começou a citar os feitos do governo. O Brasil tem hoje a menor taxa de desemprego dos últimos 10 anos. O Brasil chegou ao pleno emprego. O salário voltou a aumentar acima da inflação. E mais de 90% dos brasileiros tiveram um aumento real do salário. Mesmo os que não ganham salário mínimo tiveram um aumento real do seu salário nesse ano e meio aí de governo Lula. Uma coisa que no governo Bolsonaro não acontecia. Se a inflação, se os preços sobem 10% e o seu salário subiu só 5%, então, na verdade, você teve uma queda salarial, porque tudo ficou mais caro, o seu poder de compra diminuiu. Agora, se a inflação é de 4% e o seu salário subiu 10%, subiu 15%, então você teve um ganho salarial. Hoje você compra mais do que você comprava um ano e meio atrás. Tem o fato também que ele citou que o preço, principalmente da carne e alguns alimentos, caíram. Então, com os preços menores, mesmo se os salários tivessem iguais, o poder de compra, principalmente das pessoas mais pobres, que é quem gasta a maioria do seu dinheiro em alimentação, o poder de compra já aumentou. Só que com o salário ainda aumentando, o poder de compra aumenta ainda mais. Aí ele citou dados da indústria, falou aí que o governo anterior, sem citar nome, né? O governo anterior acabou com o Minha Casa Minha Vida e acabou com farmácia popular. Lembra até que o Bolsonaro, no final do governo dele, ele queria fazer um Minha Casa Minha Vida para milionários. Só de casas de 1 a 3 milhões de reais. Quer dizer, quem compra casa de 3 milhões de reais tem grana, né? Pois bem, o Lula voltou Minha Casa Minha Vida. Eu lembro que no segundo mês de governo dele, em fevereiro do ano passado, ele já inaugurou 400 casas que o Bolsonaro tinha deixado paralisadas, as obras, por 4 anos. E aí, Lula está inaugurando e contratou novas casas aí. Então voltou Minha Casa Minha Vida, voltou Farmácia Popular com os mesmos medicamentos que antes e ainda adicionou novos remédios. Uma única coisa que ficou ruim ali na edição é que ele coloca os remédios que são para Parkinson, para colesterol alto e alguns outros, apareceu por menos de 1 segundo, impossível de ler. Podia deixar um tempinho maior na tela, mas tá. Ficou boa a edição da peça aí que o Lula fez para a Rádio e TV. E engraçado, né? O Lula falou todos os feitos do governo dele, como o Brasil melhorou, como o Brasil voltou, falou que o Brasil voltou ao mundo e o mundo voltou ao Brasil, porque o Brasil vai sediar aí o G20, a reunião do G20, o Brasil também deve sediar outras reuniões internacionais, vai sediar também a reunião dos BRICS,
Os BRICS estão aí num momento decisivo com a eleição da Venezuela, porque a Venezuela deve entrar nos BRICS no lugar da Argentina. Isso está apavorando os Estados Unidos. Os BRICS vão ter aí mais de 70% do petróleo mundial. O dólar vai acabar. A hegemonia do dólar, o imperialismo americano, nas próximas 2 décadas, no máximo, vai acabar. E a Venezuela não estando nas mãos do Império Americano, isso é a maior pancada aí que eles receberam nos últimos tempos. Então, tem um desespero muito grande lá. O Brasil é quem vai sediar a próxima reunião dos BRICS. Lembremos que quem está ajudando a comandar aí esse processo de queda do imperialismo americano é Dilma Rousseff, que é a presidenta do Banco dos BRICS. Pois bem, o Lula fala isso tudo, mas as manchetes na imprensa, a imprensa, você vê, né, que eles só querem o que os patrocinadores querem. A imprensa só falou de um trecho da fala do Lula. Lula citou a mãe dele, a dona Lindu, para falar que ela ensinou ele a nunca gastar mais do que ganha, para falar que o Brasil tem compromisso com o superávit fiscal, ou seja, o Brasil não vai gastar mais do que ganha. Essa é a única parte que a imprensa ligou. Todos os veículos, aí eu falo Metrópolis, UOL, Folha, Globo, Estadão, destacaram Lula na TV, ressalta compromisso com déficit fiscal, Lula diz com superávit, Lula diz que não vai deixar ter déficit no Brasil, Lula ressalta compromisso fiscal. Por quê? Porque a imprensa quer corte de gastos. A imprensa quer corte de gastos por 2 motivos. Para não ter déficit. Déficit é quando o Brasil, ou qualquer país, gasta mais do que ganha. Só que nesses gastos entram 800 bilhões de reais, que são a Bolsa Banqueiro, que é dinheiro dos juros que o Campos Neto mantém aí a maior taxa de juros do mundo, e nós pagamos 800 bilhões de reais para esses banqueiros. Se isso não tivesse na conta, nossa senhora, ia ser muito fácil para o Lula, mas está na conta. Se os juros do Brasil começavam no governo Bolsonaro, o Lula teria meio trilhão a mais para investir no que ele quisesse. O Bolsonaro, ele pagava só 300 bilhões por ano. Só. 300 bilhões por ano de Bolsa Banqueiro. Estamos falando de 1,5 bilhão de reais por dia saindo dos cofres públicos para indo para banqueiro vagabundo. O Lula paga mais que o dobro. É meio trilhão a mais todos os anos. Aí, esses mesmos banqueiros que estão recebendo a maior mamata da história, isso é um golpe como nunca antes dado na história. Esses mesmos banqueiros querem que o Lula não gaste mais do que ele arrecada. Só que nesses gastos estão aí o Bolsa Banqueiro. Vai cortar dos banqueiros? Deles não pode cortar, não. Tem que cortar de saúde, de educação, do esporte. Agora que é Olimpíadas, a cada 4 anos o Brasil lembra, né? Os brasileiros lembram, tem que investir em esporte. Aí, os outros 3 anos e 11 meses passa dizendo que tem que cortar gastos no esporte, aí também em saúde, educação, moradia, etc, etc. Então, a imprensa ressaltou aí, olha, o Lula manteve aí o seu compromisso com isso. Inclusive, do jeito que o Lula está aí com a imprensa na jugular dele, tem alguns que dizem até que talvez o grande motivo do Lula ter feito esse pronunciamento de rádio e TV era exatamente para mandar esse recado aí para a imprensa, para o mercado financeiro. Porque agora vai ter uma briga feia aí, porque a maior luta da imprensa vai ser contra o governo da Venezuela aí nessa semana e nas próximas semanas. Sempre que o Maduro ganha uma eleição, eles acusam que teve fraude, isso, aquilo. Mesmo lá tendo urna com voto impresso, com tudo mais, lá é fraude. No Brasil, o Sérgio Moro, que depois foi ministro do Bolsonaro, ajudou o Bolsonaro nos debates contra o Lula, ele prendeu o Lula, líder das pesquisas, para não participar da eleição, aí não tinha problema nenhum, aí tudo ok. Na Ucrânia, o Zelensky acabar o mandato dele, ele cancelar as eleições e continuar lá, aí tudo bem, afinal ele é amigo do Joe Biden e da Kamala Harris, então pode. Em Israel, o Netanyahu tirar toda a Suprema Corte, acabar com quase toda a imprensa de oposição e se manter no poder por 15 anos, aí também não é ditadura. Na Hungria, lá, também amigo dos Estados Unidos, o Orbán, ele expulsar jornalistas do país, fechar todos os veículos de imprensa, financiar com dinheiro público amigos deles para comprar os veículos que sobraram e acabar com a Suprema Corte, colocar só gente dele lá, também não é. E tá 15 anos também no poder, também não é ditadura. São os amigos dos Estados Unidos, amigos do imperialismo. Aí não tem problema. Maduro ganha a eleição? Pô, aí não pode. Aí não pode. Eu cheguei a ver aí jornalista que divulgou pesquisa fake que dizia que o Maduro estava perdendo. Meu Deus do céu, é um desespero enorme para ver se rouba esse petróleo todo
e principalmente agora não é só o petróleo não, impedir a Venezuela de entrar nos BRICS, que são os BRICS 11, o 11º país seria a Argentina, o Milei falou que não quer entrar, então o plano aí de China, Rússia, Brasil e dos outros países é colocar a Venezuela, que inclusive, ó, se falar em riquezas naturais, é até mais relevante para os BRICS do que a Argentina. Então, essa vai ser uma briga aí na próxima semana, em que a imprensa vai cair matando o governo Lula. Então, ele fazendo um pronunciamento é uma menos, porque também a imprensa está batendo forte no Lula, no caso aí do superávit fiscal, no caso aí das brigas do Lula com o Campos Neto. O Lula voltou a bater forte aí no bandido presidente do Banco Central nessa sexta-feira. A imprensa, mesmo tendo Olimpíadas aí, a imprensa no sábado começou a criticar o Lula por conta disso. Então, você entra aí num portal, você entra assim, primeira página, Olimpíadas, aí embaixo já tinha críticas ao Lula. Então, você vê porque ele criticou o Campos Neto. É o gabinete do ódio do Campos Neto, são financiados com 800 bilhões de dinheiro público, tá? Quando você vê um jornalista aí criticando, falando que o dólar subiu porque o Lula falou alguma coisa, ou criticando isso, guarda o nome do jornalista, ele está no gabinete do ódio do Campos Neto. Então, o Lula já, uma briga a menos, ele sabe aí que essa semana ele deve ter uma trégua, porque ele foi em rede nacional falar para milhões de brasileiros, ó, não vai ter aí problema aí com o superávit e déficit. Pois bem, eis que os bolsonaristas não gostaram, começou um bafafá lá no bolsonarismo, e aí o PSDB, é engraçado, o FHC, eu era criança, eu lembro disso, o FHC, ele aparecia quase toda hora em rede de rádio e TV, quando ele era presidente. Aí o Lula apareceu, o PSDB hoje que está vendido ao bolsonarismo, está tendo até uma briga lá em São Paulo, o Datena quer ser candidato a prefeito, e parte do PSDB quer apoiar aí o Ricardo Nunes. Teve briga da Datena. Quem quiser, o vídeo tá no Plantão Brasil, tá muito engraçado. É engraçado que o Datena, ele fala tudo, né? Datena xingando os caras de seus vagabundos, não sei o quê, dá uma briga danada lá. Adoro essas convenções nacionais aí do PSDB. A cada 2 anos tem, né? Todo ano de eleição. E aí a gente vê muita pancadaria. Teve uma lá que tinha um cara que caiu com a bunda de fora, foi em 2018, isso é muito bom, muito bom. PSDB é excelente, é um entretenimento garantido, pena que a próxima é só em 2026, mas já estou esperando para ver. Pois bem, o PSDB entrou na justiça, dizendo que o Lula não pode usar rádio e TV para falar de feitos do governo e para mentir. Diz que o Lula mente sobre feitos do governo e atacou o adversário. O Lula não atacou ninguém. O Lula citou os feitos dele e comparou com como era antes dele, que é o que qualquer presidente pode e deve fazer. Inclusive, digo eu, o Lula deveria, falar aqui faz tempo, o Lula, não é mais o Paulo Pimenta na Secom, agora nem sei o nome do Secom do Lula lá, deveria começar a assistir os vídeos do presidente do México, que todas as manhãs, não precisa ser toda não, uma vez por semana tá bom. Todas as manhãs ele convoca toda a imprensa, e eu sei que o Paulo Pimenta não assistiu, porque o Paulo Pimenta outro dia foi no outro canal de esquerda e falou um monte de coisa errada aí sobre como faz as lives dele, o presidente do México. Ele falou, ele faz sem imprensa e tal. Não, faz com toda a imprensa. E aí ele faz 3 horas de live, ele tem um telão atrás dele, a equipe dele vai mostrando os gráficos, ele tem as pautas que ele quer, ele fala 1 hora e meia, e depois ele abre para pergunta. E olha, é pancada, viu? A imprensa bate nele, ele fala, agora eu respondo. Aí ele responde ainda em tempo, ele tem uma equipe que em tempo real eles já vão pegando gráficos, vão pegando tudo, e fala, mostra no telão, mostra, ainda faz piada, às vezes ele mostra música, faz outras coisas, isso tudo gera meme, gera um monte de coisa dele batendo forte nos bolsonaristas, ele acabou com a imprensa dele é toda de oposição, e ele elegeu a sucessora com 60% dos votos, e ele tem 80 e tantos por cento de aprovação, é o líder mais aprovado do mundo hoje, o presidente do México. O Lula podia fazer a mesmíssima coisa, viu? Ainda mais o Lula que tem uma dicção boa, uma fala muito boa e que é esperto para rebater a imprensa, é só ver as entrevistas dele, ia nadar de braçada. Mas já que não faz isso, podia aparecer mais na TV, pode e deve aparecer mais na TV. Se os bolsonaristas estão em desespero, é porque o Lula tá acertando, viu? Eu peço aí a sua inscrição no canal, nós seguiremos aqui na luta contra toda essa corja maldita que quer aí continuar saqueando o Brasil, já estão saqueando 800 bilhões por ano, eles querem saquear mais. E seguimos aqui. Falou!